Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Hoje iremos trabalhar sobre funções do pronome ser. Bem, no nosso dia a dia é comum depararmos com o emprego da palavra ser, que costuma gerar dúvidas, não é mesmo? Como usar, quando usar? Pois ela apresenta diversas funções, entre elas o de pronome pessoal do caso oblíquo, e também conjunção condicional, quando ela representa uma condição ao contexto. O pronome ser, ele se apresenta de diversas formas. Temos aqui, quando ele vem como função de pronome apassivador. Escreveu-se um documentário, nessa cidade se oferecem bons empregos, promoveram-se videoaulas sobre o assunto. Quando o termo ser é utilizado na construção e identificação da voz passiva sintética, visto isso anteriormente lá nas vozes verbais, a isso chamamos de pronome apassivador. Mas vamos ver isso na prática como ocorre. Quando nós temos um pronome apassivador, ele vai sempre se apresentar como objeto direto. O nosso verbo vai ser um verbo transitivo direto e o sujeito ele vai ser paciente, ou seja, ele vai sofrer a ação. Mas e aí, professora, como entender, como identificar tudo isso? Tranquilo, turma? Vamos lá, temos uma estratégia aqui, bem legal. Quando ele for um pronome apassivador, ele vai possibilitar você fazer uma inversão. Levar de uma passiva sintética para uma passiva analítica. Nossa, professora, esqueci o que é uma passiva sintética. Na passiva sintética, o sujeito ele é substituído pelo pronome ser, que agora nós estamos trabalhando como ele funciona, não é mesmo? E aí você vai levar de uma passiva sintética para passiva analítica. Ei, nossa, esqueci da passiva analítica. O que é uma passiva analítica? Você vai atribuir uma locução verbal. O verbo auxiliar vai estar no tempo frasal e o verbo principal, que é o segundo verbo, vai estar no particípio, em uma das formas nominais que é o particípio. Veja bem, escreveu-se um documentário foi escrito. Nessa cidade se oferecem bons empregos são oferecidos nessa cidade. Promoveram-se videoaulas sobre o assunto ou conteúdo, sobre o conteúdo foram promovidas videoaulas. Viram que é tranquilo? Você conseguiu fazer a inversão, você observou se o objeto é direto, se o sujeito é paciente, ou seja, sofreu ação, você tem ali um pronome apassivador. Já o índice de indeterminação do sujeito já fala, né? É um sujeito indeterminado. Como isso acontece? Nesse caso, percebemos que o sujeito não é identificado de maneira explícita, ou seja, ele não aparece na frase, você não consegue atribuir a ação a uma pessoa. Mas sabemos que há um sujeito, mas não conseguimos identificá-lo, a não ser pelo contexto. Ou seja, nós sabemos que alguém praticou aquela ação, mas nós não sabemos quem. Muito bem, turma. Olha, agora vem a estratégia. O verbo sempre vai estar na terceira pessoa do singular. Então, se você observou a sua frase, o verbo está no plural. Então, descarta. Não é índice de determinação do sujeito. O sujeito, ele vai ser sempre indeterminado, né? Como eu falei anteriormente, você não vai poder determinar esse sujeito. Você sabe que alguém promoveu a ação, mas nós não sabemos quem é essa pessoa. E também você não vai conseguir fazer a inversão como você conseguiu fazer lá na partícula apassivadora. Veja só, na cura dessa doença é acreditado, fica incoerente, né? Então, por ficar incoerente,
você, logo de cara, você vai perceber que você tem ali um índice de determinação do sujeito. Outro detalhe também que você vai analisar e vai te ajudar muito, ele vai apresentar um objeto indireto. Olha só, na cura dessa doença, é um complemento, né? Complementa também o verbo. Na é uma contração de em mais a. Então, nós temos ali um objeto indireto, o que não acontece na voz passiva, ou seja, na partícula passivadora. Na partícula passivadora, você só terá um objeto direto. Já no índice de determinação do sujeito, você terá um objeto indireto. Tudo bem até aqui? Continuando. A próxima função é o de pronome reflexivo ou recíproco. No pronome reflexivo, o que vai acontecer? Essa ação, ela vai, através do pronome ser, recair-se sobre o sujeito, ou seja, ele vai ser um sujeito agente e paciente, certo? Exemplo, maquiou-se muito bem. Ele fez a ação de maquiar e logo sofreu a ação, né? Então, nesse pronome, vai depender de uma pessoa só. Ele vai promover a ação e através do pronome ser, essa ação vai recair, vai retornar sobre eles, ou seja, sobre o sujeito. Já o pronome recíproco, ele vai depender de mais de uma pessoa. Por quê? Porque é uma ação mútua. É o caso de cumprimentar-se, saudar-se, abraçar-se, beijar-se, insultar-se, né? Então, essa ação, ela dependerá de mais de uma pessoa. A partícula ser, ela vai referir-se que a ação foi, né, realizada entre mais de uma pessoa. Por quê? Porque é uma ação mútua. Muito bem, continuando. Pessoal, vou fazer uma revisão sobre esse processo, ou seja, sobre as classificações, para que vocês tenham um exemplo de como identificar cada uma delas. Muito bem. Primeiramente, partícula passivadora. Como que ela é uma partícula passivadora? Como eu vou saber que ali eu tenho uma partícula passivadora? Vende-se flores. Identifiquei a minha estrutura frasal, que eu tenho ali um verbo transitivo direto, porque eu tenho um objeto direto, e um sujeito paciente. E também posso fazer a inversão. Flores são vendidas. Pude fazer a inversão? Eu tenho uma partícula ou um pronome apassivador. Já o índice de determinação do sujeito, o meu verbo sempre vai estar na terceira pessoa do singular. O meu sujeito é indeterminado, eu não sei quem promoveu a ação, só sei que alguém promoveu a ação. E eu não consigo fazer a inversão. O meu objeto, ele vai ser indireto. Veja lá, né? Eu vou ter a partícula ser ali complementando o meu verbo, que é precisa-se, e depois eu vou ter um objeto direto. Então, sempre no índice de determinação do sujeito, você vai ter um objeto indireto de orientação no trânsito. De orientação no trânsito não começou com uma preposição, então você tem um objeto indireto. Muito bem? Adiante. Já o pronome, ou seja, o pronome reflexivo, a ação ela é feita e recaída sobre o próprio sujeito, né? A garota feriu-se com uma faca. A partícula ser, ela está fazendo com que a ação retorne ao sujeito. Ela pegou a faca e ali de alguma forma ela se atrapalhou e acabou cortando a si mesma. Então, nesse caso, ela promoveu a ação
e sofreu ação ao mesmo tempo. Já o pronome recíproco, como falei anteriormente, se dá a uma ação mútua, ou seja, depende mais de uma pessoa promovendo a ação ao mesmo instante. E é isso, turma. Muito bem, agora que vocês já estão craques, né, em função do pronome ser, é hora de treinar. Com base nessa aula, respondam as páginas 89 a 104. Bom trabalho a todos e beijo, fiquem com Deus.